Bem-vindos ao curta do Vitor Azinicast. Esses são trechos menores, mas mastigados, em que eu selecionei de algumas entrevistas longas que eu tive o prazer de entrevistar. Não se esqueça de deixar a sua avaliação no iTunes, porque é nessa avaliação que a gente consegue ranquear melhor lá no iTunes. O Alzheimer tipo 1, ele é chamado de inflamatório, tá? Ele começa, grosso modo, aos 60 anos de idade. Mas por que começou aos 60 anos de idade? Porque essas pessoas tiveram, durante décadas da sua vida, inflamações crônicas subclínicas, né? Para os menos familiarizados, o que significa subclínico é que você não pode localizar. Se você dá uma martelada no dedo, você tem uma inflamação aguda, né? E localizável, né? A subclínica, não. Bom, o que contribui para essas inflamações crônicas subclínicas? É exatamente os alimentos que a gente tem consumido, né? Então, tem muitos alimentos como, por exemplo, os açúcares, né? Sempre lembrando que na base dos carboidratos a gente tem açúcar, o açúcar é inflamatório, a gente tem o leite de vaca, né? Principalmente o leite A1, ele também é muito inflamatório, a gente tem o glúten, né? O famoso glúten que acaba aumentando a permeabilidade do intestino, levando a mais inflamações. E essas pessoas, elas apresentam no sangue, então você como médico poderia sempre pedir, junto com os exames de sangue da pessoa, por exemplo, a homocisteína é muito importante, a gente sempre, eu pelo menos aprendi, né, a homocisteína tem mais a ver com artrite reumatoide, talvez uma possibilidade de um infarto cardíaco, né, ou um acidente vascular encefálico, mas em realidade ela está mostrando essas inflamações crônicas subclínicas. Que mais? Fator de necrose tumoral alfa, que a gente também deve pedir. Que mais? A interleucina 1 beta, a gente também deve pedir. Que mais? Proteína C reativa ultrassensível. E o que mais, finalmente? A insulinemia. Porque, em realidade, a gente aprendeu, né, a dar uma grande atenção para a glicemia. Tem a sua razão, porque sempre que a glicemia aumenta a insulinemia, a quantidade de insulina no sangue. E essa insulinemia também é um dos causadores de problemas no corpo como um todo, não só do indivíduo engordar, né, mas também a longo prazo leva a inflamações do nosso corpo. Então, se a gente pegar esses fatores, né, que eu vou repetir, a homocisteína, o fator de necrose tumoral, a interleucina 1, a proteína C reativa ultrassensível e a insulinemia, você vai ter uma visão bem geral se o seu paciente está inflamado ou não. E a partir daí, começar com mudanças alimentares e com alguns suplementos a baixar essa inflamação. O tipo 2, ele é chamado de atrófico, né? Lembrando que a palavra vem do grego, trofê, trófos, e significa em português alimento, mas aí não estamos falando do alimento que está em cima da mesa, aí nós estamos falando do aporte nutricional para o nosso cérebro. E o A, esse prefixo que você bem conhece, significa não. Ou seja, a gente vai ver quais são os elementos que faltam, não de hoje para amanhã, mas durante décadas na pessoa e que vão ajudar a pessoa a desenvolver o Alzheimer, agora do tipo 2, que começa, grosso modo, lá pelos seus 65, 70 anos de idade. Então, vamos começar com as vitaminas, em particular a B9, que a gente aprendeu erroneamente que se chama ácido fólico. Não, ácido fólico é uma B9 sintetizada e ela vai trazer mais problemas quando ela se acumula no corpo do que a B9 precisamente, que é o folato. Então, nesse caso, a minha mãe começou a fazer uma suplementação com o metilfolato, né? Só para quem não é da área, esse radical metil, ele recebeu, eu gosto de falar, a permissão divina de silenciar os nossos genes que estão doentes, um processo chamado metilação. Então, isso é muito bom, porque se eu tenho algum gene que está doente, esse radical metil vai lá e dá uma acalmada naquele gene. Fantástico. Então, uma falta de folato, e aí então a suplementação com metilfolato,
é uma falta de B12, e aí tem vários motivos para a gente explicar porque é a falta de B12. Então, uma suplementação que a minha mãe também faz com a metilcobalamina, mais uma vez pegando o metil, esse radical, para silenciar os genes, né, que estão enfermos. Mas aí vem hormônios, Vitor, e a gente vai entender agora por que mais mulheres, do ponto de vista estatístico, desenvolvem o Alzheimer do que os homens. Por quê? Porque quando você tem uma baixa de estrogênio, uma baixa de progesterona, uma baixa de testosterona, uma baixa de T3, né, você está potencializando as chances de ter Alzheimer. Aí, bom, mas o que isso tem a ver com as mulheres? É que a maioria das mulheres, eu diria, infelizmente, acabam se menopausando todos os dias artificialmente com as pílulas anticoncepcionais. Então, se ela fizer isso por um dia, por uma semana, por um mês, por um ano, talvez não seja tão grave. Mas, infelizmente, hoje, às vezes, as meninas com 12 anos, 13 anos, começam a fazer uso da pílula anticoncepcional. Então, o que elas estão fazendo? Elas estão baixando todos os seus hormônios. E, mais uma vez, de hoje para amanhã não tem problema, mas algum dia depois de décadas, principalmente se houver uma inclinação genética, como se diz na gíria, as células nervosas vão pendurar as chuteiras. Falam, poxa, eu fiquei décadas aqui sem receber os hormônios que eu precisava. Então, vamos lá. O que tem a ver T3? Porque as pílulas anticoncepcionais, elas também bloqueiam a conversão do T4, que é em realidade um pré-hormônio, em T3. É por isso que as mulheres têm mais problemas de tireoide do que os homens, por causa das pílulas anticoncepcionais, né? Então, é claro, cada um decide que método vai utilizar, mas existem outros métodos. Mas um hormônio também que está bastante baixo nesse grupo de pacientes é a D3, né? D de Dora 3. Eu sempre gosto de falar, Vitor, D3, porque também existe a D2. Só que a D2, para nós, ela praticamente não tem efeito. Às vezes a gente compra um produto no supermercado, está escrito assim, enriquecido com vitamina D. Aí você vai lá olhar e é D2, então pode esquecer, porque é muito barato, não é absorvido pelo intestino, uma série de coisas. Mas aí você fala assim, bom, mas é uma vitamina ou é um hormônio? No fundo, a gente sabe que a D3 é um hormônio e que tem propriedades além das propriedades de um hormônio. É uma coisa fantástica. E hoje, você sabe tão bem quanto eu, que existe um medo do sol, porque foi dito que o sol vai levar ao aumento de melanoma, todo mundo se protege com esses protetores solares, o nosso nível de D3 no mundo todo, não só no Brasil, cai muito. E quanto menos D3, maior a chance. Tanto que o que foi comprovado pelo Dale Bredesen é os indivíduos que têm no sangue de 60 a 90 nanogramas por ml de D3, esses indivíduos têm uma chance baixíssima de desenvolver o Alzheimer. Então, se você me permitir a falta de humildade, na última medição, a minha D3 está em 144,9 nanogramas por ml. E eu estou muito, muito contente e me dou tapinha nas costas. Tá? Uau, fantástico. Então, esse é o tipo 2. E aí... 2, que é o atrófico. Isso, o tipo 3, ele é chamado tóxico. E ele é tóxico porque ele vem de duas fontes. Ou ele vem de toxinas, tipo o mercúrio, tipo o alumínio, tipo o cádmio, que estão lá no cérebro e nunca deveriam estar lá, porque são substâncias tóxicas, são chamados metais tóxicos, né? Antigamente a gente chamava de metais pesados, só que como o alumínio, né, tem um peso molecular baixo e ele pertence a esses metais, então a gente tem que falar metais tóxicos. Então, ou são toxinas ou biotoxinas. E qual que é a diferença? Bio significa vida. Então, são organismos que estão produzindo essas toxinas, como, por exemplo, a toxoplasmose, a borreliose, que no Brasil também é conhecida como doença de Lyme, e o mofo ou bolor. E eu fiquei muito, como se diz, muito pasmo quando eu aprendi isso, que até o mofo, o bolor, pode ser um deflagrador do Alzheimer tipo 3, que é tóxico, né? Então, a gente conversou um pouquinho antes
de começar aqui a nossa gravação, e surgiu a palavra ozônio. Uma coisa que eu pessoalmente faço, eu tenho um aparelho, né, doméstico de ozônio, que ele pega o oxigênio, né, é bombardeado com elétrons e é transformado em O3, que é o ozônio, e eu, a cada 5, 6 semanas eu ozonizo o apartamento todo. Fecho janelas, abro as portas dos armários, tiro a roupa de cama, abro as gavetas e deixo lá o aparelho, de acordo com o tamanho do móvel, do aposento, eu deixo 1 hora lá ozonizando tudo. Entro, pego, fecho a porta, né, e vou para um Porque outro aposento.